Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre três situações, três itens que podem comprometer a prova da aposentadoria especial. Lembrando, se você está assistindo o nosso canal pela primeira vez, nós somos a Especial Prev e nós tratamos de assuntos voltados exclusivamente para a aposentadoria especial, mais especificamente a parte técnica do assunto. Então não deixe de deixar o seu like aí, curte o nosso vídeo e deixe o seu comentário, que isso é importante para nós, ok? Nesse vídeo nós vamos falar sobre três situações que podem comprometer a prova técnica da aposentadoria especial. Nós vamos falar de três situações que podem comprometer a qualidade e, ou seja, afetar a prova, ou seja, o conteúdo dessa prova. A primeira coisa que nós vamos falar em relação ao que pode afetar o conteúdo do PPP, ou seja, a prova, é sobre a questão de não utilizar a sua base, ou seja, utilizar a demonstração ambiental para construir essa prova. Isso é uma das coisas mais erradas que pode acontecer. Todo PPP ele tem que ser baseado numa demonstração ambiental, isso é pautado na legislação. Nós temos aí a instrução normativa, lá no seu artigo 266 do parágrafo 5º, que diz que o PPP deve ser baseado nas demonstrações ambientais. Nós temos também o decreto 3048 que fala sobre isso. E uma das coisas que vocês precisam saber é o seguinte: todo PPP que ele é montado sem estar baseado num documento técnico feito pela empresa, pode ser um laudo, um PPRA, um outro documento que seja, isso é uma das coisas que podem comprometer a veracidade desse documento. Então lembre-se, nunca faça um PPP, nunca emita um PPP sem estar baseado em algum laudo técnico produzido na empresa. Depois nós podemos explicar um pouquinho mais sobre isso, a responsabilidade e o papel que esse laudo tem para basear esse documento. A segunda coisa é utilizar metodologias que não vigoravam na época desse documento foi feito. Nós sabemos que as análises da aposentadoria especial ela é feita por épocas e cada época tem um regramento. E se na época que esse documento foi feito a metodologia não era válida, isso também pode comprometer na hora de analisar como que foi, ou seja, analisada aquela situação, e isso pode comprometer então aquela prova. Então nunca use uma metodologia fora da sua época de validade. Vou dar um exemplo. Se o PPP diz que naquele local houve exposição ocupacional ao ruído, nós sabemos que o ruído ele tem duas metodologias aí, NR15, que vigorou basicamente até 2004, e a metodologia NH01, que começou a vigorar a partir de 2004. Então, se você tem um PPP que ele tem metodologia da NHO antes de 2004, isso pode comprometer muito o documento. Eu já vi processos em que o profissional tinha até direito, ou seja, a exposição dele de ruído dava direito pelo limite de enquadramento, mas a metodologia para chegar naquele valor não era vigorada, não era válida da época. Então, aquele profissional perdeu aquela possibilidade. Então, duas coisas nós já falamos: a questão de utilizar uma demonstração ambiental e a metodologia. E a terceira coisa que nós vamos falar é sobre a questão da nocividade. Se nós estamos tratando de uma nocividade quantitativa, o PPP não pode trazer só a questão qualitativa, ele tem que trazer a nocividade quantitativa. Então, voltando ao mesmo exemplo do ruído, se o documento traz lá que houve exposição ao ruído, então, de qualquer forma, tem que haver avaliação quantitativa naquele documento. Se não tiver, isso também vai comprometer a qualidade do documento. Então, pessoal, três coisas aqui fundamentais para nós aqui: não fazer o PPP sem basear nas demonstrações ambientais, não utilizar metodologia fora da época de validade e não utilizar a nocividade errada para enquadramento do agente no PPP, ok? Então esse era o assunto desse vídeo, nós vamos ficar por aqui. Lembrando que se você está gostando do nosso conteúdo e tem interesse em acompanhar mais informações, nós temos aí uma área de membros no nosso site, onde você pode se inscrever de forma gratuita e você vai ter muito mais conteúdo para você desse assunto. Um abraço e até o próximo vídeo.